está com Saúde em Jogo, o seu programa de saúde na Bola TV. Hoje falamos de cancro com o Sérgio Barroso. Doutor, vamos continuar a nossa conversa porque há aqui muita coisa que eu ainda quero saber. Cancro do colo retal, da mama, do estômago e da próstata são os mais prevalentes no nosso país. Que significado é que isso tem? Complicado, não é? Esses são, na verdade, os cancros mais frequentes. Agressivos? Mais agressivos, não? Alguns deles são bastante agressivos, como é o caso do cancro do estômago. Os outros são, habitualmente, um pouco menos agressivos, diria eu, e mais fáceis de tratar. Mas todos eles têm as suas dificuldades em particular. E há uma mensagem que eu acho que é muito importante para esses, como para outros tipos de tumores. Eu acho que o mais importante de tudo é estar atento às alterações que nos podem indicar que algo do nosso organismo não vai bem. Seja o que for, seja dor num sítio onde não é habitual, ou dor por si só, porque ela nunca é normal, é sempre um sinal de alerta, seja uma perda de sangue por algum orifício, é sempre um sinal de alerta, a alteração do funcionamento de um dos nossos órgãos em relação àquilo que era o seu habitual, como por exemplo o estômago ou o intestino, são sempre sinais que nos devem fazer pensar que algo não está bem. Os enjoos e as náuseas e tudo isso, também já ouvi falar nisso. Também pode acontecer, nos casos dos tumores do estômago ou dos tumores do intestino, isso também pode ser um dos sintomas que podem aparecer. Portanto, a regra de ouro é sempre que algo que não é habitual apareça, até prova em contrário, é sempre um sinal de alerta para algo que não está bem no nosso organismo. Nesse caso, E o procedimento deve ser contactar o seu serviço de saúde o mais rapidamente possível. Sem alarmes, sem urgências, sem pressa. Não é ir a correr para o serviço de urgência. É marcar uma consulta no seu médico de família, no seu posto de saúde, fazer a sua queixa e depois essa queixa será orientada pelos profissionais de saúde de acordo com aquilo que for mais adequado e com a gravidade ou com a urgência que for considerada necessária. Diz-se que cada cancro é diferente porque cada pessoa é diferente. O que é que isto quer dizer? É verdade. O cancro é uma designação genérica para as doenças oncológicas de uma forma geral. Depois nós temos tantos cancros quanto os locais, quantos os órgãos onde essa doença se origina. E, na verdade, o cancro pode se originar em praticamente todos os órgãos do nosso organismo. Mas, para além disso, um tipo de cancro pode ser diferente consoante a pessoa também onde ele se origina. E, portanto, falarmos de um cancro do cólon, por exemplo, um cancro do intestino grosso, não é igual em todos os doentes. Os tumores têm características particulares, consoante... Daí a dificuldade de chegar a uma cura, não é? Também. Daí uma parte da dificuldade de chegar a uma cura, porque o tratamento que é eficaz para um doente pode não ser eficaz para outro doente. Porque os tumores nascem, digamos assim, vão-se desenvolvendo e ao longo desse processo de desenvolvimento, de crescimento do tumor, eles vão adquirindo características diferentes, específicas desse tumor, que é um tumor próprio daquele doente, mas que num outro doente com o mesmo tumor do intestino ou do pulmão pode ter características diferentes. E o tratamento que é eficaz num pode não ser eficaz no outro. Então como é que se trata? Vocês devem ter aí um trabalho muito dificultado a esse nível. Cada vez mais nós temos vindo a praticar aquilo que se chama a medicina personalizada, ou seja, nós conseguimos identificar o tipo exato de tumor que aquele doente tem e providenciar a esse doente o tipo de tratamento que é eficaz nele, mas que pode não ser eficaz no vizinho do lado. E para isso nós precisamos de caracterizar, do ponto de vista molecular e do ponto de vista genético, quais são as alterações que esse tumor tem. E como é que chega a essa conclusão? E hoje em dia nós já conseguimos fazer isso para muitos tumores. Nós já conseguimos identificar essas alterações genéticas que estão na base do tumor e que fazem com que ele seja sensível a um tipo de tratamento e não seja a outro. E conhecendo essas alterações, nós podemos selecionar o tratamento que vai ser eficaz naquele doente e que poderia não ser noutro. E com isto nós conseguimos fazer duas coisas muito importantes. Conseguimos ser muito mais eficazes no tratamento daquele doente em concreto, porque lhe damos o tratamento que é mais eficaz e, por outro lado, não estamos a dar medicamento a outros doentes que não iriam beneficiar, mas que iriam ter efeitos secundários desses medicamentos. Dê-me um exemplo de um cancro onde isso hoje já esteja a ser... Temos vários tipos de tumores onde isso acontece. No cancro da mama isso acontece, no cancro do pulmão isso também acontece. No pulmão? Recentemente, no cancro do pulmão, a título de exemplo, foram encontradas várias alterações a nível molecular e a nível genético que nos permitem identificar subtipos no cancro do pulmão, que até aqui há algum tempo atrás, meses, anos atrás, eram tratados de uma forma igual para todos. Neste momento nós conseguimos identificar tipos de cancro do pulmão
que respondem muito bem a um tipo de tratamento exatamente porque atua naquela alteração molecular, naquela alteração genética que o tumor tem. E dessa forma nós conseguimos ser substancialmente mais eficazes, não só em termos de controle da doença, mas também evitando efeitos secundários desses medicamentos. Será que podemos hoje já pôr de parte aquela mensagem, aquela imagem que tínhamos de que o cancro do pulmão era morte certa? Eu acho que sim. Neste momento, o cancro do pulmão, a sobrevivência dos doentes com cancro do pulmão está muito mais alargada do que aquilo que era há uns anos atrás, e isso muito graças ao desenvolvimento destes novos medicamentos que atuam de uma forma muito dirigida contra alvos específicos do tumor, quanto a características específicas do tumor, e que fazem com que a eficácia desses tratamentos seja muitíssimo mais elevada do que era há uns tempos atrás. Fascinante, e, portanto, fazendo uma comparação grosseira, era como se nós, há algum tempo atrás, atirássemos um tiro de canhão para matar tudo o que encontrávamos à frente, e neste momento atiramos mísseis, em que eles vão de uma forma muito dirigida atuar naquela célula tumoral em particular, levando à sua destruição e, por outro lado, poupando células boas do organismo. Pois, a quimioterapia deixa de ser necessária, por exemplo, nesses casos? Em alguns destes casos, a quimioterapia deixa de ser necessária. É muito bom. Porque aquilo que se demonstrou é que estes novos medicamentos que atuam nestes alvos específicos do tumor são muito mais eficazes que a quimioterapia. E, portanto, eles passaram rapidamente a ser a primeira terapêutica para estes doentes, a terapêutica de escolha. Mais eficaz que a quimioterapia e muito menos tóxica. E, portanto, temos aqui dois aspectos que são absolutamente fundamentais. Doutor, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Deixe-me agora falar um bocadinho da prevenção, da necessidade de apostarmos em conceitos que são muito básicos, mas que se calhar são muito importantes. A prática de desporto, por exemplo, ou a prática de atividade física, pode ter algum benefício na prevenção do cancro? Todos os estudos epidemiológicos apontam nesse sentido. Não se sabe exatamente porque é que o exercício físico se correlaciona com uma diminuição da incidência do cancro. Aquilo que sabemos, mas é verdade? É verdade. E aquilo que sabemos, e uma das explicações mais comumente aceitas e que faz mais sentido, é que o exercício físico estimula o nosso organismo em geral e estimula também o nosso sistema imunitário. E ao estimular o nosso sistema imunitário, vai também fazer com que ele esteja mais capaz de lutar contra a doença, contra as doenças em geral e contra o cancro também em particular. E dessa forma, o exercício físico também estimula o aparecimento ou melhor, estimula o não aparecimento do cancro, porque o sistema imunitário está mais forte, está mais capaz de lutar contra a doença. Isto de uma forma geral. Por exemplo, em relação ao cancro do cólon, um dos mecanismos que também se aponta como um efeito benéfico do exercício físico é o facto de, quando nós fazemos exercício, o movimento dos nossos intestinos aumenta. E o trânsito intestinal, portanto, o tempo que demora os alimentos a chegarem à nossa boca até que são eliminados, diminui. E, portanto, o tempo que o nosso intestino está em contacto com as toxinas que nós ingerimos diariamente nos nossos alimentos é menor. E isso pode fazer com que haja uma diminuição desse efeito tóxico e uma diminuição também do aparecimento do cancro, da doença oncológica. Um mito que tenho ouvido nos últimos tempos e que já vi até no Facebook grandes discussões à volta dele. Os cancros existem porque comemos açúcar. Enfim, a partir daí isso não é verdade, ou pelo menos não há demonstração nenhuma de que assim seja. As células do tumor consomem açúcar, como todas as células do nosso organismo. Existem muitos estudos que também apontam alguma relação entre um excesso de consumo de açúcar e um aumento de cancro. Também os doentes diabéticos parecem ter uma incidência ligeiramente aumentada de cancro. Mas isso tem a ver não só com o excesso de consumo, mas também com alterações ao nível das células que podem fazer com que isso aconteça. Porque a desregulação do organismo que leva ao aparecimento da diabetes, há passos que parecem ser comuns com as vias que levam ao aparecimento do cancro. E isso pode fazer com que uma coisa se relacione com a outra. Muita informação nova, o que é bom sinal, não é? O que é bom sinal é sinal que, de facto, está a mexer e, portanto, aqui toda esta parte da oncologia é uma área de enorme investigação e é uma das áreas da medicina com mais desenvolvimento, com mais investigação nos nossos dias. Portanto, podemos ainda aguardar para os próximos tempos aí novidades grandes. Seguramente vamos aguardar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses e anos, muitas novidades em relação ao cancro, porque a investigação nesta área é enorme. Um dos medos... Portanto, diariamente existe mais informação e essa informação é preciosa para conseguirmos evoluir e tratar melhor os nossos doentes.
cancro da próstata, doutor, complicado em Portugal? O cancro da próstata é o cancro mais frequente no homem e é importante que tenhamos essa noção. Felizmente não é o cancro que mais mata, digamos assim, porque o cancro da próstata é um tumor relativamente indolente no seu desenvolvimento. Ele é mais frequente a partir dos 50 anos de idade, mas sabemos em séries... Quando é que se deve fazer o rastreio? Que eu já ouvi muitas dúvidas sobre isso. Quando é que se deve iniciar o rastreio? Essa aí é uma questão que é sujeita a grande debate. Não é ainda internacionalmente aceito que se deva fazer rastreio de cancro da próstata. Não é? Porque uma das condições para se fazer rastreio é que ele tenha que ter um impacto positivo na diminuição da mortalidade por essa doença. Relativamente ao cancro da próstata, isto não é ainda absolutamente claro. E, portanto, existem algumas dúvidas. Existem estudos que dizem que sim, existem estudos que dizem que não. Para aqueles que dizem que sim, o rastreio deve ser feito para a população em geral, de risco médio, deve ser feito a partir dos 50 anos de idade e deve ser feito com conduzimento do PSA e deve ser feito com uma ecografia prostática e com um exame urológico. Aquilo que eu habitualmente faço é discuto isto com o meu doente e digo-lhe quais são os riscos. Cada caso é um caso, aí está, não é? Exatamente. Cada caso é um caso, discuto com ele os riscos e os benefícios de fazermos isso e as implicações que isso pode ter. Se o doente estiver disposto a fazer, então avançamos. Se o doente estiver mais reticente ou não estiver disposto, então aguardamos mais tempo. Se for um doente com um risco mais elevado ou porque tem antecedentes familiares, então aí a situação é diferente e aí vamos mesmo ter que fazer algumas coisas. Mas para a população em geral, mas para a população em geral, esta discussão eu acho que é muito importante. Muito obrigada, doutor. Mente sem, corpo são. Já ouviu certamente esta frase. É por isso que no Saúde em Jogo, em cada programa, falamos de vida ativa. No caso do cancro e no que se refere à prevenção, a prática da atividade física pode ter alguma influência, como já vimos. O nosso PT, Hugo Muniz, dá-nos agora algumas dicas. Olá, Hugo. Sabe quais são os cancros que fazem mais vítimas em Portugal? Talvez dos pulmão. Mama, eventualmente também a leucemia, o cancro do sangue. Do pâncreas, se não me engano, acho que era um deles, o fígado. Talvez do intestino e do pâncreas. Acha que o rastreio para o cancro do intestino devia ser gratuito? Com certeza, acho que todo o tipo de rastreio devia ser gratuito, até porque está a poupar dinheiro ao Sistema Nacional de Saúde. Custa menos prevenir do que remediar. Todas as doenças, não é só o cancro, mas todas as doenças crónicas deviam ter, sim. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Atualmente não existem estudos científicos que comprovem que existe uma relação direta entre a prática de atividade física e o aparecimento de cancro. No entanto, sabemos que as pessoas ativas têm uma menor taxa de prevalência do que os sedentários. No caso da oncologia, nós temos de ter inúmeros cuidados, nomeadamente a forma física que vai diminuindo, porque está diretamente relacionado com algum tipo de tratamento ou mesmo com a própria doença. E aqui a atividade física aparece como um elo fundamental. Atividade física esta que tem que ser sempre muito cuidada e muito bem prescrita, sempre com o aval médico. Os doentes de cancro podem fazer atividade física dependendo do nível situacional. E esta é a mensagem que eu deixo. Pratiquem atividade física de forma regular, orientada, com um complemento nutricional, para que vocês continuem cada vez mais a ter uma maior esperança de vida com mais qualidade. Adquirindo uma vida ativa, o nosso sistema imunitário fica mais forte e nós mais protegidos. Juntos somos mais fortes. Agradeço ao nosso convidado de hoje, Sérgio Barroso, por ter estado connosco no Saúde em Jogo. Obrigado, doutor. Deixou aqui muitos conselhos úteis para os nossos telespectadores. Ficaram conselhos que podem ajudá-lo a escolher o seu futuro. Uma vida mais saudável, com mais alegria. Cuide-se. É a sua saúde que está em jogo.